venha falar, que não sejam conhecimentos humanos a serem expostos aqui, mas a tua graça que venha operar nesse lugar. Já sentimos a tua presença, já sentimos o teu mover, o teu poder. Deus, queremos comer do pão que o Senhor colocou perante nós nessa noite. Deus, sabemos que o Senhor já está multiplicando o pão para essas pessoas. Deus de mistérios, manifesta, Senhor. Manifesta, Senhor. Que eu possa diminuir, a tua graça possa crescer. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa manhã eu senti, ou nessa noite eu senti de Deus e ler uma palavra sobre o profeta Elias. Uma palavra que, tirada da Bíblia, é uma das palavras mais conhecidas, uma das mensagens mais conhecidas talvez da Bíblia, que fala sobre a vitória de Deus através de Elias sobre os profetas de Baal e Azera, em que Elias faz um sacrifício, faz um desafio e oferece sacrifícios a Deus. Os sacrifícios dos profetas de Baal oferecem a Baal não tem resultado, não tem um retorno, glória a Deus. Mas o sacrifício que Elias apresenta perante o Senhor tem um retorno, e o retorno é grande, glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Nessa noite eu quero pregar sobre a eficácia da oração do profeta Elias. Em Tiago nós notamos que ele fala que nós podemos ter uma oração eficaz quando a oração do profeta Elias. Uma oração que em poucos segundos ele pôde mudar a história da religião de Israel. Em que o culto a Baal é abolido em apenas um instante de 30 segundos, em que cai fogo do céu e queima o holocausto que estava perante a Deus. Em poucos instantes acontece uma mudança na história do povo judeu, tudo por causa de um homem que se levantou para protestar contra a idolatria que estava imperando no seu país. Glória a Deus. A cidade de Nova Fátima é uma cidade calma, hoje não é uma cidade mais calma. O Brasil era um país que se distinguia, era um país que quase não havia crimes. Hoje é escândalo atrás de escândalo, crime atrás de crime. Glória a Deus, aleluia Jesus. Mas damos graças a Deus porque ainda existe um povo que não se vendeu, um povo que não se corrompeu, e que a qualquer momento se ajoelhar perante Deus, Deus traz justiça, Deus traz o seu poder, Deus muda a história. Louvado seja Deus. E o profeta Elias se levanta e vai a Acabe denunciar o pecado do povo. E diz: se você não der um jeito nessa situação, você é o rei, você é o representante de Israel. Se você não der um jeito nessa situação, pela minha palavra, em 3 anos e meio não vai cair chuva sobre Israel. Acabe não liga para o que Elias diz, e realmente acontece. Durante 3 anos e meio acontece uma seca em Israel. Não cai nem a chuva dos céus, nem o orvalho, glória a Deus. 3 anos e meio de seca. Com 3 meses já começa a secar os tanques. Imagine Israel, que já é desértico. Imagine 3 anos e meio sem chover. Após esses 3 anos e meio estaria uma catástrofe econômica na história do povo de Israel. Estaria uma crise econômica sem dimensões comparáveis até aquele instante, glória a Deus. E Elias profetiza e diz: vai acontecer 3 anos e meio de seca. E como Deus vela para guardar os seus escolhidos, para proteger os seus profetas, ele manda Elias ir para a beira de um ribeiro, e durante um bom tempo Elias bebe da água daquele ribeiro, e os corvos levam comida para Elias. É uma história de providência de Deus na vida de Elias. Glória a Deus. Se uma situação dessa não tinha que estar, muitas igrejas estão se corrompendo, mas Deus está alimentando os seus servos. Deus está mantendo os seus escolhidos. Através de métodos que ainda não se pode entender, a ciência não pode comprovar como corvos levavam carne, não consumiam a carne, levavam até Elias. Elias pegava a carne, creio que com as rochas dele produzia fogo através das pedras, e aí assava aquela carne e comia. Glória a Deus. Deus manifesta seu poder através de coisas que não entendemos, porque o nosso Deus é um Deus de mistérios. Deus vai mostrar a providência dele na
Esse momento de provação é só para você ser aprovado depois. Existe a luta. Eis que Deus está provendo a sua história. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E Elias, depois que veio seca e dava guerra em Israel, Deus disse: Elias, vai para Sarepta e lá uma viúva te sustentará. E nós conhecemos a história que o azeite da botija não acabou, que a farinha não cessou, glória a Deus. E durante esse tempo morre o filho da viúva, aí Elias ora e aquele menino é ressuscitado. Mas passa-se 3 anos e meio, Deus diz: Elias, está na hora de você voltar lá para reabastecer a fé de Israel. Está na hora de você voltar lá para causar um grande avivamento. E Elias vai ter o encontro de Acabe e diz: Acabe, eu vim aqui lhe propor um desafio. Durante 3 anos e meio, você que é líder de Israel, não viu cair chuva sobre Israel. E um detalhe interessante era que Baal era o Deus da chuva. Era o Deus que, segundo a mitologia dos fenícios, era o Deus que trazia a chuva para a terra. E eles adorando a Baal e a Zera durante 3 anos e meio, o Deus da chuva não mandou chuva, porque não era Deus verdadeiro. Era simplesmente um ídolo. Mas o verdadeiro Deus estava para trazer uma chuva. Estava para trazer, além dessa chuva, um grande avivamento. Deus está para trazer um grande avivamento. Só basta darmos lugar. Vamos dar lugar a Deus, porque Deus está para trazer um grande avivamento. Essa seca que está na terra, essa fome que não é de pão, essa sede que não é de água, mas que é da palavra de Deus, logo vai ser saciada. A fome vai ser saciada. Glória a Deus. Vamos nos preparar, vamos entrar na oração. Durante esse tempo que estivemos à beira do ribeiro de Pison, vamos manter a nossa fé, vamos reabastecer a nossa esperança e pregarmos a palavra, porque eis que o grande avivamento está para acontecer. Eu posso ver como se estivesse acontecendo os dias de Elias, de que nós olhamos e dizemos: Senhor, só sobrou eu como profeta, só sobrou eu como adorador. Você diz: ainda tem 7.000 que não se dobraram. Ainda existe um povo que não se dobrou, um povo que não temeu as ameaças de Nabucodonosor, um povo que não teve medo da fornalha, um povo que não teve medo da cova dos leões, porque sabe que Deus estará com ele, mesmo no fogo, mesmo no mar, mesmo na cova dos leões, Deus estará presente. Elias propõe um desafio, diz: olha, vamos oferecer um holocausto, tá certo? Reúne aí toda a gangue dos profetas de Baal, que eram cerca de 450, ainda tinha 400 de Azera. Reúne os 850 aí, vamos lá no Monte Carmelo. O Monte Carmelo era um monte bem alto e pessoas viam de longe o que estava acontecendo no topo. E ele disse: ainda não terminou o desafio, chama o povo, todo o povo de Israel. Chama o povo de Israel, de Dan a Berseba, para ver quem é Deus em Israel. Aí Acabe disse: não, aqui é Deus, o Deus é Baal, mas vamos ver quem é o Deus. Elias disse: vamos ver quem é o Deus de Israel. Se é Baal, eu adoro a Baal. Se é Deus, você, todo o seu povo vai ter que se converter e os sacerdotes de Baal serão mortos. Aleluia. Elias congrega o povo e as pessoas olham, e de 6 horas da manhã até o meio-dia, os profetas de Baal começam a clamar pedindo fogo. O negócio era: ninguém vai botar fogo no holocausto, vai ter que cair fogo do céu e consumir o holocausto. E o povo e o pessoal de Baal gritavam e nada, glória a Deus, porque não era o Deus verdadeiro. Quando chega perto da etapa deles, eles dizem: mas será que Baal não está viajando? Será que Baal não está dormindo? Aí eles pegam de facas e começam a se cortar, e o sangue cai sobre a terra, e eles pensando que Baal ia ver o sangue, ia derramar compaixão, mas nada acontece. Chega Elias conserta o altar que estava quebrado. Para oferecermos o holocausto a Deus, temos que consertar o altar. O altar que está quebrado, muitas pessoas estão com o altar quebrado, mas é chegado o tempo de reconstruir o altar. É chegado o tempo de reconstruir o altar. E quando esse altar for reconstruído, o holocausto oferecido a Deus, Deus vai dar um grande retorno. Deus vai dar grandes bênçãos. A aprovação virá logo depois dessa aprovação. Aleluia, Jesus. E Elias, ele olha para o holocausto, ele corta o holocausto. Aí ele olha para o povo e diz: vocês têm
Enxadaí cava um rego em volta do altar. Mas para que um rego? É para colocar água. E toda a água que estava ali ele jogou em cima do holocausto. No lugar de ele colocar querosene, azeite ou gasolina que facilitariam a queima do holocausto, ele joga água que combateria com certeza. Deus gosta de pessoas que desafiam. Deus quer pessoas que sejam contrários às leis da ciência. Deus quer pessoas que desafiam as normas da sociedade. Não é só Ele Deus, agora é só Ele Deus e mais ninguém. Louvado seja Deus. E Elias faz uma oração que é bastante conhecida, por ser a menor oração depois da oração de Jesus no Getsemane. Ele ora e nós veremos quais são as características do Elias, da oração de Elias. Nós vemos em primeiro lugar que a oração de Elias era a oração de um justo. E em Tiago 5,16 está escrito que a oração do justo pode muito em seus defeitos, glória a Deus. A oração do justo pode muito em seus defeitos, glória a Deus. Se você ora, se você clama, tenha certeza porque os efeitos estão chegando. Glória a Deus. Deus vai dar um grande efeito à sua oração, ao seu esforço, ao seu sacrifício, ao seu jejum, ao seu holocausto. Deus já está oferecendo, está trazendo a bênção. Aguenta mais um pouco, Deus está em silêncio, porque se Ele falar, Satanás vai tentar fazer a sua vitória, bater de cara para trás. Mas se você continuar entendendo que o silêncio de Deus não é a rejeição, mas é a chegada de uma grande bênção, é sinal que a bênção já está chegando, vai chegar mais rápido do que você pensava. Já está a caminho, Jesus está a caminho trazendo a tua bênção. Aleluia, Jesus. Orianda lá da Sudecantaraca, Surianda lá da. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A sua oração tem muito efeito a sua oração. Creia, porque a sua oração vai causar um reboliço. A sua família que não é salva, vai ser salva. Aquele seu parente que está sofrendo, vai ter a sua libertação. Aquele seu parente, aquele seu familiar que está doente, Deus vai retirar ele do leito, vai curar, vai transformar aquele pecador, vai transformar os traficantes, vai transformar os bandidos, vai transformar os corruptos e fazerem adoradores do rei. Em segundo lugar, nós observamos que a oração de Elias era uma oração de um homem com os mesmos sentimentos humanos. Em Tiago 5,17, Tiago faz questão de mencionar Elias e dizer que ele tinha as mesmas paixões que nós, ele tinha as mesmas tribulações, mas ele orou, caiu fogo do céu, consumiu o holocausto e após isso veio chuva sobre Israel. Nós observamos que a oração de Elias foi uma oração de muita eficácia. Não terminou ele de orar, já caiu fogo do céu e consumiu os holocaustos. Parecia até que Deus já tinha ordenado um anjo para dizer: na hora que ele terminar, já deixa cronometrado. Na hora que ele terminar, lança lá o fogo e consome o holocausto para provar aquele povo que eu sou Deus. Nós vimos também que a oração de Elias tem segredos especiais. Esses segredos especiais qualquer cristão pode ter. Em primeiro lugar, nós observamos que ele teve fé. Ele jogou água. Ele teve bastante fé. Ele desafiou tudo e todos dele. Vai cair fogo do céu, vai consumir a água também. Não sei se a água vai evaporar, mas vai acontecer, vai queimar tudo. Glória a Deus. A oração de Elias teve bastante fé. E eu encontro bastante sinônimos de fé na Bíblia, bastante exemplos de fé. Glória a Deus. Um exemplo bastante conhecido é o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o rei Nabucodonosor manda erguer uma estátua de cerca de 30 côvados de altura, e diz: todo mundo agora vai ter que se prostrar diante da minha estátua. Segundo a história, aquela estátua tinha 18 toneladas de puro ouro. É uma estátua em homenagem ao rei e ao Deus do rei, que era Bel. Glória a Deus. E Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali. Eles eram oficiais do rei, mas eles não se prostravam perante outro Deus, só se prostravam perante o Deus de Israel. Você quer ter um grande ministério, uma grande história perante Deus? Não se dobre perante nada. Não se dobre perante ninguém, só perante a Deus. Adore somente a Deus.
Deixa o povo dizer que você é quadrado, que você é retangular, que você é ignorante, mas o que importa é que você tem o seu nome escrito no livro da vida lá no céu. E que um dia você vai estar reinando na glória. Não se dobre, porque a estátua tem 18 toneladas de ouro, tem 30 côvados de altura. É grande, mas seu Deus é maior. A fúria do rei é grande, a misericórdia do teu Deus é grande, é maior ainda que a fúria do rei. E sempre tem aqueles que gostam de, aqueles fofoqueiros, aquele coelho que tinha naquela época, eles correram, disseram pro rei: olha, mandou tocar a buzina, todo mundo se ajoelhou, menos 3 dos teus oficiais, aqueles que você deposita mais confiança, eles não adoraram ao teu Deus. Chama esses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí o rei disse: será que você não sabe que se vocês não adorarem, serão lançados na fornalha de fogo ardente? Eles disseram: sim, rei, nós sabemos que podemos se jogar numa fornalha, mas nós sabemos também que o meu Deus, que o nosso Deus estará conosco para nos livrar da tua mão. Glória a Deus. Eles debocharam da cara do inimigo, eles debocharam da cara de Satanás. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quer passar pela fornalha de fogo e não queimar um fio de cabelo só? Quer passar pela provação e sair do outro lado cantando a vitória como se nada tivesse acontecido? Deboche da cara de Satanás. Você está perseguido, continua perseguindo. Logo o mar vermelho vai se fechar, você vai ficar afogado, e eu do outro lado vou cantar a vitória. O rei manda jogar aqueles homens na fornalha. Daqui a pouco aqueceram toda a fornalha, que eles, os caras que foram jogar os homens na fornalha, os soldados muito fortes, eles morreram somente ao sentir o calor. Imagine a temperatura. Era para quando aqueles homens apenas chegassem a uma distância de meio metro do fogo, já serem carbonizados, já serem queimados. Eles são jogados dentro do fogo com suas roupas, com todos os seus pertences. E lá no fogo, quando eles já pensavam estar queimados, um quarto homem surge dentro da fornalha. Por causa da fé daqueles 3 homens em desafiar o inimigo, eles receberam um auxílio de Deus. O quarto homem que estava dentro da fornalha, que era o próprio Deus, era enxergado pelos outros como apenas como um quarto homem. Glória a Deus. Aquele que estava na função de refrigerar, de diminuir a temperatura para que aqueles homens não fossem queimados. Deus estará com você para refrigerar. No calor do deserto, o povo de Israel andava durante o dia, uma nuvem cobria-os e protegia do sol e dava um fresco, esfriava o ambiente. Durante a noite, a coluna de fogo vinha, porque no deserto é assim: de dia é calor, de noite é frio, e durante o frio da noite, Deus descia com sua coluna de fogo, e aquelas pessoas não morriam no frio. Glória a Deus. Você talvez esteja no deserto, mas manifeste a tua fé, que a coluna de fogo de Deus te protegerá durante a noite, a coluna de vento de Deus te protegerá durante o dia. Eis uma brisa suave já está entrando no meio dessa fornalha. Deus vai esfriar a fornalha, você vai caminhar no meio da fornalha, e os que estiverem fora vão dizer: mas como pode? Eram só 3, agora são 4 pessoas que estão lá dentro, e o quarto parece ser Deus. É de fato Deus que está ali. Deus está com você, através da sua fé. Manifeste a sua fé, que Deus estará com você. Aleluia, Jesus. A Bíblia sempre diz que a fé é necessária. Jesus diz sempre: tende fé. A Jairo, o pai daquela moça que morreu, Jesus disse para ele: tende fé, crede tão somente. Para Marta ele disse: se tendes fé, verás a glória de Deus. Se credes, verás a glória de Deus. Em Hebreus 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se veem. Você espera o seu milagre, mas você não vê quando ele vai chegar. É porque já está chegando. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tem
Tenha fé, porque as promessas de Deus não vão se passar, vão se cumprir na sua vida. Mesmo que depois que você vá para o céu, que você saia dessa terra, mas as promessas se cumprirão. Eu vejo a história de Abraão. Deus promete tornar uma grande nação, mas só centenas de anos depois é que Israel se torna um grande exército. Glória a Deus. Só depois que Abraão parte é que Deus cumpre a sua promessa. Porque existem promessas que são a curto prazo, mas também tem promessas que demoram a chegar. É porque Satanás batalha, sabe que a promessa está para chegar, mas a vitória já está garantida. Deus está guiando um anjo bem forte para lutar pelo seu povo. Orianda lava sudecanta naga surianda lava. Oh Jesus. E nós observamos um segundo aspecto da oração de Elias, que era uma oração de humildade. Ele manifestou a sua humildade perante Deus. No versículo 42 diz que ele colocou a cara entre os joelhos e adorou ao Senhor. Ainda nos versículos que nós lemos, vemos que ele sai da posição de profeta. Ele diz, Senhor, ele podia dizer, Senhor, manifesta que eu, teu profeta, fiz isso conforme a tua palavra. Mas ele sai da posição de profeta para se tornar servo. Ele diz, Senhor, eu agora estou aqui, eu não me coloco mais como profeta, eu sou o teu servo. Faça agora conforme tudo que o Senhor prometeu fazer. Aleluia, Jesus. Muitas pessoas esperam as bênçãos, mas não querem se humilhar. Muitas pessoas querem a promessa cumprida, mas não querem desistir dos seus cargos e apenas servirem a Deus. Muitas pessoas não se humilham. Glória a Deus. Algumas pessoas dizem, mas eu me humilhar? Não foi. Eu não quero me humilhar. Existem pessoas que dizem, não, eu prefiro ficar sem a bênção do que me humilhar. Glória a Deus. Mas a Bíblia está escrita em Mateus, Jesus falou, quem exaltar a si mesmo será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. Se você se humilha, é sinal que você será abençoado, aqui ou na eternidade. Se for na eternidade, é uma glória imensa, imensurável. Então espera no Senhor, se humilha. Glória a Deus. Nós observamos uma história de um homem na Bíblia, uma história bastante conhecida, em que ele se humilha de tal forma perante Deus, que por pouco Deus não destruiu 2 cidades pecadoras. Nós observamos a história de Abraão, quando Deus envia 3 dos seus anjos para conversar com Abraão e explicar que ele vai destruir Sodoma e Gomorra, mas antes vai tirar Ló e toda a sua família de lá. E Abraão chega e diz, Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor destruir a cidade? Aí o Senhor espera por um instante, medita por isso, e diz, não, Abraão, por amor dos 50 não destruirei a cidade. Senhor, e se só tiver só 40, o Senhor destrói a cidade? Não, Abraão, por amor dos 40, eu não destruo a cidade. Abraão disse, Senhor, eu sei que naquela cidade não pode ter muito, e se tiver só 30, o Senhor destrói a cidade? Não, Abraão, por amor dos 30 eu não destruo a cidade. Abraão pensa mais um pouco e diz, Senhor, ainda que eu sou pó e cinza. Ele se coloca na posição de pó e cinza. Ele diz, Senhor, eu sou pisado. O Senhor que anda por cima de mim. Senhor, se tiver somente 5 justos, o Senhor destrói a cidade. Aí o Senhor diz, não, Abraão, eu não destruo a cidade. E a Bíblia fala que o Senhor se retirou da presença de Abraão por causa da humildade dele. Porque se ele continuasse se humilhando mais ainda e diminuindo os números, Deus não destruiria aquelas cidades, e aquelas cidades estariam vivas até hoje, porque a promessa de Deus é para sempre. E mesmo que Deus procurasse até hoje, se tivesse algum justo lá e não tivesse, não poderia destruir por causa da promessa que ele teria feito a Abraão. A humildade perante Deus move a história, pode transformar a história de uma cidade, pode transformar a história de um país. Aleluia, Jesus. Vemos a história de Jonas, quando Jonas prega em Nínive, e o rei da Síria desce do seu trono, se veste com saco e cinzas, e ele se humilha, e Deus salva Nínive por cerca de 150 anos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A humildade tem o poder de fazer você orar a Deus com humildade. Deus
mudar a história. Deus muda a história. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O cego Bartimeu, ele não clama, Senhor, vem me curar. Ele grita, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele estava dizendo, Senhor, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande para ter misericórdia. Ele se humilhou e alcançou a bênção. Zaqueu se humilhou e alcançou a salvação. Muitos homens da Bíblia se humilharam e alcançaram as suas promessas, alcançaram as suas vitórias, conquistas. O rei Jeosafá se humilha perante Deus e Deus destrói os moabitas e amonitas que estavam ameaçando invadir Judá. Humilhe-se e você verá os seus inimigos voltarem atrás. Porque quando você se humilhar, Deus não vai aguentar a sua humildade e vai enviar um anjo, vai enviar anjos para lutar pela tua vida. Quando o crente se humilha, ele chora perante Deus. E Deus ainda acrescenta 15 anos de vida na vida de Ezequias. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós observamos também que a oração de Elias, ele demonstra sinceridade. Ele diz, Senhor, saiba que eu fiz tudo isso conforme a tua palavra. A sinceridade move o coração de Deus. Você é sincero ao Senhor, você pode ter certeza que a sua vitória já está garantida. Eu vejo a história de Neemias. Ele sabe que a sua cidade está destruída, mas ele tem medo de manifestar a sua angústia ao rei. Mas não tem jeito. Ele manifesta ao rei que está triste. E o rei diz, o que é que eu posso fazer por você? Aí ele sincero diz, Senhor, a minha cidade está destruída, me dê permissão para ir lá reedificar. A sinceridade, a humildade de Neemias faz com que ele volte e reconstrua Jerusalém. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. E nós também notamos na oração de Elias que ele tem perseverança. Ele por 2 vezes diz, ó Senhor, responde-me. Ele diz, ó Senhor, responde-me, por 2 vezes. E Deus manifesta a sua resposta. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Se vocês perseverarem, vocês estarão cumprindo o que Jesus disse, bater, bater e a porta abrir-se-vos-á, pedir, pedir e será dado, buscai, buscai e encontrareis. Perseverem como aquela viúva que está na parábola de Jesus. Ela persistiu por muito tempo na porta daquele juiz e o juiz concedeu a sua causa. Aleluia, Jesus. Persista com o Senhor. Diga, Senhor, eu sei que o Senhor pode, então eu não vou desistir. Eu sei que o Senhor vai solucionar minha causa e derrotar os meus adversários. Persista, tenha perseverança. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. E logo após a oração de Elias, quando cai fogo do céu, consome o holocausto, consome a água, as pedras, até as cinzas são consumidas. E o povo levanta e diz, só o Senhor é Deus. Elias manda o seu criado ir 7 vezes em direção ao mar. Quando chega da 7ª vez, ele diz, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele diz, vai, Acabe, diga que estará acontecendo em pouco instante uma grande chuva sobre a terra. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor que destruiu a Baal. Louvado seja o nome do Senhor que concedeu vitória aos seus filhos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E após a seca vem uma grande chuva sobre Israel. E o povo volta para suas casas, destrói os profetas de Baal, volta para as casas dizendo, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Essa provação, essa seca, é sinal que depois muitas pessoas vão olhar para você e dizer, realmente Deus operou na sua vida. As pessoas vão dizer, realmente cumpriu-se a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, a chuva está para acontecer. Agora prepara porque a grande chuva vai descer sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Essa nuvem pequena que não pode ser vista por muitos está vindo em direção do mar, está vindo para molhar esse deserto e transformar em um manancial da glória do Senhor. Está para transformar a sua vida em uma vida próspera, uma vida cheia da misericórdia e da compaixão do Senhor, uma vida em que se cumprirá as promessas
que o Senhor fez para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E concluindo essa mensagem que o Senhor me concedeu de falar nessa noite, eu repito o que eu iniciei no início da palavra, glória a Deus, no início dessa pregação. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A sua oração pode mudar a história. A sua oração pode mudar o futuro. Pode salvar aquelas pessoas que estão lá fora, do lamaçal do pecado. Pode, com toda certeza.